dia, querido irmão, querida irmã. Hoje, domingo, dia do Senhor. Dia 2 de agosto, mês das vocações. Hoje nós celebramos também o dia do Padre. E vamos meditar um pouco da palavra de Deus, deste Evangelho de hoje, começar bem o nosso domingo, meditando a palavra de Deus. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. Naquele tempo, Jesus, ouvindo isto, partiu dali, de barco, para um lugar deserto e afastado. Assim que as multidões souberam, vieram da cidade seguindo a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e sentiu compaixão, curou os seus doentes. Chegado a hora da tarde, se aproximaram-se dele os seus discípulos e disseram: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimentos para si. Mas Jesus lhe disse: não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: somente temos aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, hoje neste Evangelho nós temos a multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães. Onde Jesus vai nos ensinar que a partilha é tão grandiosa que ela se torna abençoada por Deus e ela se multiplica. Tinham ali um problema. A multidão que estava seguindo Jesus, a multidão que ficou o dia inteiro com Jesus, e Jesus foi para o outro lado da margem do lago e eles foram de atrás. E Jesus tem compaixão dessa multidão, diz no comecinho do Evangelho. Mas Jesus ali vai ensinando e vai fazendo suas curas, curando os doentes, curando os enfermos, e chega a tarde, já está anoitecendo. E os discípulos chamam o Senhor e falam: ó Senhor, vamos mandar esse pessoal aí embora, para comprar pão, cada um comprar o seu pão, porque já é tarde. Aí Jesus vai dizer assim: não é necessário que eles vão, dar-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos, então, eles tinham um problema. E eles queriam transferir esse problema para as outras pessoas. Queriam transferir essa responsabilidade, não queriam eles se envolver com aquela multidão, com esse problema. Mas Jesus, ele vai dizer: dai-lhe vós mesmo de comer. E ele vai dizer: mas como, se nós temos só 5 pães e 2 peixes, não vai dar para essa multidão? Mas Jesus ali, ele abençoa aquele alimento e manda eles distribuírem, e eles distribuem, e aquilo ali se multiplica e ainda sobra. O que Jesus quer ensinar com isso? O que Jesus quer mostrar com isso? Muitos ainda não compreenderam o que aconteceu ali, até hoje. Ali aconteceu a partilha. Aonde existe a partilha, aonde há a partilha, acontece a transformação, acontece a multiplicação. Se nós partilharmos o pouco que nós temos com o nosso irmão, com o nosso próximo, nós iremos presenciar este milagre nos dias de hoje. Pode fazer a experiência para você ver da partilha. Se você dar um alimento, algo para o teu irmão, com certeza Deus vai abençoar e isso vai se multiplicar. Já digo por experiência própria. Já fiz essa experiência e já
sem a intenção, sem o propósito de ter essa multiplicação, e essa multiplicação aconteceu por bênção e graça de Deus. Hoje em dia é fácil nós transferirmos o problema. Temos pessoas passando fome, a culpa é do governo, a culpa é das autoridades, eu não tenho nada a ver com isso. Eu digo algo para fechar esse momento, essa reflexão. Se houvesse a partilha hoje, ninguém passaria fome no mundo. Se tivesse a partilha, mesmo que fosse pouco, cada um partilhasse um pouco daquilo que tem, não existia pessoas passando fome. Não existiam as pessoas morrendo de fome no Brasil e em nenhum lugar no mundo. Uma pena que o ser humano não compreendeu o gesto de Jesus. Que possamos pedir ao Senhor que nos dê um coração caridoso, que nos dê um coração fraterno, que nos dê um coração aberto e atento à necessidade do irmão. Também quero deixar aqui uma mensagem, uma prece também para os nossos padres. Hoje é dia do padre, esse primeiro domingo de agosto é o dia do padre. Nós celebramos o dia desses guerreiros que fazem muito pelo reino de Deus, que deixam casa, pai, irmãos, família, trabalho, para se dedicar ao reino de Deus. A nossa oração, a nossa gratidão hoje pelos padres que nós temos aqui em nossa paróquia, na nossa arquidiocese, muitos que dão a sua vida pelo reino de Deus, muitos que abandonam a sua vida particular para viver o evangelho, para viver o chamado que a vocação oferece. Peçamos ao Senhor que dê-nos a graça de termos mais padres, mais vocações sacerdotais, para assim termos a presença de Jesus através da Eucaristia nas nossas igrejas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenha um ótimo domingo na presença e na graça de Deus.